Qual é a sua fonte? De onde você bebe? Você tem um multimilionário vizinho que uma vez por semana passa 2 horas com você ensinando a ganhar dinheiro? Você é um indivíduo que é autodidata e se aprofunda no conhecimento das coisas e do dinheiro. Hoje, nas mesas de jantares, os pais conversam com os filhos até sobre sexo, mas só não conversam sobre dinheiro. Porque não adianta nada você ganhar e gastar, terminar a vida sem nada, terminar a vida pobre. Aparência boa não significa gravata, paletó, nada disso. Esse é o grande problema. As pessoas entendem errado. As pessoas falam assim: você tem que estar bem vestido. Não, você tem que estar adequadamente vestido. É outra história, não é o mesmo. Você quer jogar no Flamengo? Não entre em campo com a camisa do Fluminense. Você quer servir exército? Não apareça lá com o uniforme da Marinha. Então é muito importante você entender qual a imagem que você quer passar com a sua indumentária. Você é julgado pelo que você diz. Enquanto você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou, e falou besteira, tem mais jeito. Uma flecha lançada, uma oportunidade perdida e uma palavra falada, você não tem mais domínio nenhum. A flecha se foi, não depende mais de você. A oportunidade passou. Não adianta chorar o leite derramado. E a palavra saiu da boca. Então, cuidado, porque quando você está em dúvida, morda a língua. Porque se você falar besteira, não tem jeito de recuperar. Nós nunca vamos ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Eu tive um amigo, porque ele já faleceu. Eu era diretor médico, diretor executivo da CIBA dos Estados Unidos, e ele era diretor médico no Brasil, e ele tinha um grande interesse em mudar para os Estados Unidos. Eu ajudei ele a ocupar um cargo de ser vice-presidente para toda a América do Sul, morando em Miami e vindo visitar a América do Sul toda. Perfeito, ideal, bom salário, tudo. E era o cara classificado para isso. Ele fez as 8 entrevistas necessárias, passou em todas, só faltava uma coisa, só uma. Ele tinha que encontrar o presidente que ia vir de Miami para entrevistá-lo. Foi marcado o dia. Ele pôs o melhor terno que ele tinha, a melhor gravata, a melhor camisa, o melhor sapato, fez tudo direitinho. Saiu de casa, foi. Quando ele estava chegando no prédio aqui em São Paulo, onde ele ia ser entrevistado, o cara deu uma fechada nele, ele abriu o vidro do carro e fez aquele gesto que vocês conhecem. Ele foi e estacionou o carro, subiu, esperou a hora dele. Quando abriu-se a sala, adivinha quem estava sentado atrás da mesa? O presidente. Você não precisa me perguntar. Ele foi reprovado, em consequência disso, ele desenvolveu um câncer de estômago e morreu. Consequência disso, ele ficou tão triste, que ele trabalhou a vida inteira para chegar naquele ponto. Eu dei a ajuda que eu podia lá dos Estados Unidos, estava tudo engatilhado para ele ir, por causa de um gesto, meus amigos. Ele foi embora. Olha só, você leva 8 anos para construir um prédio, você leva 8 segundos para implodir um prédio. E quarto, nós somos julgados não só por aquilo que falamos, mas como falamos que falamos. Pode ter 2 pessoas aqui nesse palco, fazerem a mesma apresentação, usar o mesmo vocabulário, exatamente igual. Uma apresentação pode ser muito boa e a outra pode ser muito ruim, porque não é só o que eu estou falando que conta, como eu estou falando o que eu estou falando. Eu tenho uma frase que eu vou lhe dar de presente: o cantor é mais importante do que a canção. Eu tenho um jacaré que vai brigar com o urso. O jacaré está na beira d'água, o urso está do lado de fora. Vai haver uma briga do jacaré com o urso. Quem vai ganhar? Depende. Se a briga ocorrer dentro d'água, sempre ganha o jacaré. Ele morde o urso, puxa o urso para o fundo e afoga o urso. Se ocorrer fora d'água, sempre ganha o urso. O urso joga o jacaré para cima, ele se espatifa no chão. Então, o resultado de uma briga de um jacaré com um urso não tem nada a ver com a força do jacaré, não tem nada a ver com a força do urso. Tem a ver com o contexto. Se o contexto é água, ganha o jacaré. Se o contexto é terra firme, ganha o urso. Agora você tem um conceito de contexto. Então, se você está na água, você tem que trazer a vantagem para você, para dentro da água. O jacaré vai ficar esperando o urso tomar banho. Se você está em terra firme, você tem que trazer o oponente para o seu contexto. O urso vai ficar esperando o jacaré tomar sol. O que tiver mais paciência ganha. Deu para entender? Porque se um brigar no contexto do outro, não funciona. A boa notícia que eu tenho para você é que nós criamos contextos psicológicos. Uma vez, no inferno, Lúcifer estava muito preocupado, porque o número de pecadores chegando ao inferno estava diminuindo. Você acredita nisso? Lá também tem recessão. Eles estavam passando por um período de recessão. E o diabo, muito inteligente, reuniu a diretoria do inferno para discutir uma estratégia de marketing, para fazer o pessoal na terra pecar mais, para chegar
chegar mais gente lá. Eles começaram a discutir e logo um capeta-chefe levanta a mão e fala assim: eu tenho uma ideia. Qual é a ideia? Pergunta o diabo. A ideia é o seguinte: nós temos que fazer o ser humano gastar mais. Para gastar mais, vai ter que ganhar mais. Para ganhar mais, ele vai ter que trabalhar mais. Ele vai trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar. A vida vai passar, ele não vai ter tempo para evoluir, vai terminar aqui. Muito bem, disse o diabo. Boa ideia, mas eu quero escutar outra. Aí um outro capeta-chefe levanta a mão. Eu acho que a gente deve fazer o seguinte: vamos acabar com o amor próprio do ser humano. Ele não vai gostar mais de si mesmo. Ele só vai gostar do outro. Ele só vai se preocupar com o outro. Ele só vai fofocar da vida do outro. Ele não vai se preocupar com ele mesmo. Não vai evoluir, vai terminar aqui. Muito bem, disse o diabo. Estou gostando, mas eu quero mais, quero escutar mais. Aí disse que um capetinho estagiário, sabe como é que é estagiário? Quer dar opinião, né? O estagiário levantou a mão. Diz que o diabo olhou para ele com a cara feia e perguntou: o que você quer? Eu quero dar a minha opinião. Qual é a sua opinião? Por que a gente não faz o ser humano pensar que vai viver para sempre? E que isso tem a ver com vir para o inferno? Perguntou o diabo. Ele vai pensar que vai viver para sempre? Ele vai deixar o importante para amanhã, para amanhã, para amanhã. A vida vai passar, ele não vai fazer nada, vai terminar aqui. E o rosto do diabo se iluminou e falou: isso nós vamos fazer. Sabe o que o diabo fez com a permissão de Deus? Colocou na mente de cada um de nós a semente da eternidade. Você pensa que o seu primo vai morrer antes de você, o seu vizinho vai morrer antes de você, o seu ex-chefe vai morrer antes de você. A você não. Você vai arrumar um jeito e vai fazer um truque na morte. Se você pudesse conversar com o pessoal que, entre aspas, mora no cemitério, todo mundo ia reclamar que morreu antes da hora. Eu tinha tanto para fazer e morri. O que você mais precisa é comunicação. O melhor médico que você conhece não é o que sabe mais medicina, é o que se relaciona melhor com os pacientes. O melhor advogado que você conhece não é o que sabe mais leis, é o que se relaciona melhor com os clientes, com os jurados, com os juízes. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra, eram os coronéis e era vitalício. Na era industrial, só mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro, quem era capitalista. Hoje, meus amigos, a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se informação. A pessoa é rica ou ela é pobre em informação. O que você veio buscar aqui hoje? Por que você comprou o ingresso de participação? Você está interessado em informação. Só que informação tem duas características muito interessantes. Primeiro, é um produto altamente perecível. Ninguém está interessado em ler o jornal de ontem, não é verdade? De ontem já ficou obsoleto. Ou seja, fica obsoleto com uma velocidade muito grande. Segundo, informação só tem validade quando comunicada. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico, onde ninguém chega lá? Não vale nada. O que adianta você ter informação dentro da sua cabeça, dentro da sua gaveta ou dentro do seu computador? Todas as vezes no processo de venda, a primeira coisa que você tem que fazer é vender a sua imagem. Se o comprador não compra você, ele não compra o que você tem para oferecer. E comunicação não é uma coisa que você vai num berçário e diz assim: aquele ali vai ser um bom comunicador, aquele não vai, aquele vai. Comunicação é uma coisa que se melhora. Comunicação é igual odontologia. Todo brasileiro que eu conheço, que mora nos Estados Unidos e que tem condições financeiras, vem tratar de dentes no Brasil. Por quê? Porque o dentista americano, ele tem uma tecnologia muito grande. Aliás, nós importamos a tecnologia odontológica americana, mas ele não tem a mesma destreza manual do brasileiro. E odontologia, mais do que qualquer coisa, é uma combinação de arte e ciência. Você quer um dentista que entenda todo o mecanismo funcional dos dentes e anatômico funcional, e você quer um dentista que tenha uma habilidade para fazer um restaurado, uma coroa bonita. A comunicação é a mesma coisa. Tem uma parte que é ciência, nós vamos passar isso para você aqui nesse período, e tem uma parte que é arte, que depende do seu desenvolvimento. A minha mensagem aqui hoje é a seguinte: no momento que você melhora a sua capacidade de se comunicar, você passa a valer mais no mercado, que inclusive vão ajudar você, claro, a ganhar mais dinheiro. Por que não? Se você me permite, eu quero introduzir uma nova palavra no seu vocabulário. Provavelmente você não conhece. É a palavra abastança com C cedilha. Abastança. Imagine que eu não vou incomodar ninguém hora nenhuma, fique tranquilo. Mas se eu chamasse você aqui na frente e perguntasse para você agora o que é abastança, você ia ficar complicado para responder. Então deixa eu responder para você. Abastança é o número de dias que você pode manter o seu padrão de vida se você parar de trabalhar hoje. Então começa a pensar na sua própria vida. Se você parasse de trabalhar hoje porque você perdeu o emprego, ou porque você teve um acidente, teve que ser hospitalizado, ou porque aconteceu alguma coisa na sua família, você teve que parar de trabalhar.
quanto tempo o seu dinheiro ia durar, mantendo o padrão de vida que você tem hoje. Todo final de ano, você tem que fazer a seguinte reflexão: qual é a minha abastança? Se ela não mudar de um ano para outro, se ela não aumentar de um ano para outro, e se você trabalhou o ano todo, você está fazendo alguma coisa errada, porque a tendência é você ter a abastança aumentando. Outra coisa importante que eu quero introduzir para você aqui, que não é nada novo, Sócrates já dizia: diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Eu queria que na sua cabeça, nesse momento, você pensasse nas 6 pessoas com quem você passa a maior parte do tempo. Todos os seus filhos, filhas, genros, noras, netos. Só conta uma pessoa, senão você vai pôr a família inteira aí. 6 pessoas com quem você passa a maior parte do tempo. Eu não vou lhe perguntar nada, mas eu quero que você faça esse exercício na sua mente. Quem é a pessoa que você passa a maior parte do tempo? Quem é a segunda, quem é a terceira, quem é a quarta, quem é a quinta, quem é a sexta? Quais são as 6 pessoas com quem você passa a sua vida, a maior parte do tempo? Agora que você tem mais ou menos essas 6 pessoas na cabeça, eu vou lhe fazer uma segunda pergunta. Qual é a sua posição com relação a essas 6 pessoas? Você se considera mais mestre ou mais discípulo? Você se considera mais professor ou mais aluno? Você se considera mais orientador ou mais orientado com relação a essas 6 pessoas? Você estando nessa sala, eu diria que a sua tendência é dizer: eu sou mais professor do que aluno, eu sou mais mestre do que discípulo, eu sou mais orientador do que orientado com relação a essas 6 pessoas da minha vida. Então me resta lhe fazer só mais uma pergunta: qual é a sua fonte? De onde você bebe? Você tem um multimilionário vizinho que uma vez por semana passa 2 horas com você lhe ensinando a ganhar dinheiro? Você é um indivíduo que é autodidata e se aprofunda no conhecimento das coisas e do dinheiro, que eu não sei se você já percebeu, hoje nas mesas de jantares das casas, os pais conversam com os filhos até sobre sexo, mas só não conversam sobre dinheiro. O pai e a mãe têm a esperança que o filho vai aprender na escola, e a escola tem a esperança que isso deve ser ensinado em casa. E se você não aprende em casa, você não aprende na escola, você corre o risco de trabalhar a vida inteira e morrer na praia. Então não é só saber vender, mas é saber administrar o que você ganha. Muito bem. Nós somos julgados na vida 4 coisas. Primeiro, nós somos julgados pelo que nós fazemos. Você pode marcar no relógio, ser apresentado a alguém, nos primeiros 5, 10 minutos, um pergunta para o outro assim: o que você faz na vida, hein? Eu posso ter 2 pedreiros, um ao lado do outro. Eu pergunto para o primeiro pedreiro: o que você faz na vida? Ele responde: eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Eu chego para o segundo pedreiro e pergunto: o que você faz na vida? Ele responde: eu sou pedreiro, eu estou construindo o Maracanã, o maior estádio de futebol do mundo, que vai ficar aqui para a posteridade. Fisicamente, meus amigos, os 2 estão fazendo a mesma coisa, um tijolo em cima do outro. Só que esse segundo, ele não está colocando tijolo em cima do outro, está construindo Maracanã. Esse segundo não é pedreiro há muito tempo, logo logo ele é construtor. Quando alguém lhe perguntar o que você faz, você tem que ter um script pronto. Se você me perguntar o que você faz, eu transformo as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. É muito mais do que dar palestra, bem diferente. Eu acabei de agregar valor ao que eu faço. Então você tem que ter essa preocupação.